Olá, crianças! Hoje nós vamos para mais uma aula agora do livro Currículo em Ação, Ler, Escrever e Sociedade e Natureza. Vamos trabalhar hoje a atividade 2C, leitura em voz alta do conto, atividade 2D, leitura colaborativa e análise de trecho do texto. O texto é Joãozinho Sem Medo, páginas 26 até 29. Vamos lá. Na página 26, nós temos um pedaço da atividade anterior que nós não vamos fazer. Vamos começar então pela atividade 2C, leitura em voz alta do conto Joãozinho Sem Medo, de Ítalo Calvino. Leia juntamente com seu professor o texto Joãozinho Sem Medo. Joãozinho Sem Medo. Era uma vez um menino chamado Joãozinho Sem Medo, pois não tinha medo de nada. Andando pelo mundo, pediu abrigo em uma hospedaria. Aqui não tem lugar, disse o dono, mas se você não tem medo, posso mandá-lo para um palácio. Por que eu sentiria medo? Porque ali todo mundo sente. Ninguém saiu de lá a não ser morto. De manhã, a companhia leva o caixão para carregar quem teve a coragem de passar a noite lá. Imaginem Joãozinho. Levou um candeeiro, uma garrafa, uma linguiça e lá se foi. À meia-noite, estava comendo sentado à mesa quando ouviu uma voz saindo da chaminé. Jogo! E Joãozinho respondeu, jogue logo. Da chaminé desceu uma perna de homem. Joãozinho bebeu um copo de vinho. Depois a voz tornou a perguntar, jogo! E Joãozinho, jogue logo. E desceu outra perna de homem. Joãozinho mordeu a linguiça. De novo, jogo! Jogue logo! E desceu um braço. Joãozinho começou a assobiar. Jogo! Jogue logo! Outro braço. Jogo! Jogue! E caiu um corpo que se colou nas pernas e nos braços, ficando em pé um homem sem cabeça. Jogo! Jogue! Caiu a cabeça e pulou em cima do corpo. Era um homenzarrão gigantesco e Joãozinho levantou o copo dizendo, à saúde! O homenzarrão disse, pegue o candeeiro e venha. Joãozinho pegou o candeeiro, mas não se mexeu. Passe na frente, disse Joãozinho. Você, disse o homem. Você, disse Joãozinho. Então o homem se adiantou e, de sala em sala, atravessou o palácio com Joãozinho atrás, iluminando o caminho. Embaixo de uma escadaria havia uma portinhola. Abra, disse o homem a Joãozinho. E Joãozinho, abra você. E o homem abriu com um empurrão. Havia uma escada em caracol. Desça, disse o homem. Primeiro você, disse Joãozinho. Desceram a um subterrâneo e o homem indicou uma laje no chão. Levante! Levante você, disse Joãozinho. E o homem a ergueu como se fosse uma pedrinha. Embaixo da laje havia 3 tigelas cheias de moedas de ouro. Leve para cima, disse o homem. Leve para cima você, disse Joãozinho. E o homem levou uma de cada vez para cima. Quando foram de novo para a sala da chaminé, o homem disse, Joãozinho, quebrou-se o encanto. E arrancou-se uma perna que saiu esperneando pela chaminé. Destas tigelas, uma é sua. Arrancou-se um braço que trepou pela chaminé.
Outra é para a companhia, que virá buscá-lo pensando que está morto. Arrancou-se também o outro braço, que acompanhou o primeiro. A terceira é para o primeiro pobre que passar. Arrancou-se outra perna e ele ficou sentado no chão. Pode ficar com o palácio também. Arrancou-se o corpo e ficou só a cabeça no chão. Porque se perdeu para sempre a estirpe dos proprietários deste palácio. E a cabeça se ergueu e subiu pelo buraco da chaminé. Assim que o céu clareou, ouviu-se um canto. Miseremei, miseremei. Era a companhia com o caixão, que vinha recolher Joãozinho morto, e o viram na janela fumando cachimbo. Joãozinho, sem medo, ficou rico com aquelas moedas de ouro e morou feliz no palácio, até um dia em que, ao se virar, viu sua sombra e levou um susto tão grande que morreu. Esse livro está no livro Alfabetização da Funde Escola, da Secretaria de Educação do MEC. Foi escrito no ano de 2000, na página 128, volume 2. Agora nós vamos para a atividade 2D, leitura colaborativa e análise de trecho do texto Joãozinho Sem Medo. Em duplas, analisem o trecho do texto a seguir e realizem as tarefas. Nesse caso, vocês vão fazer apenas, como vocês estão em casa, vão fazer sozinhos essa parte do texto. 1. Identifiquem de quem são as falas grifadas e anotem como descobriram isso. Como nós vamos fazer? Nós vamos ler esse pedaço do trecho, que é uma parte do texto. E aí nós vamos identificar de quem são essas falas. Lembrando que as falas sempre começam com esse sinal chamado travessão. Toda vez que tiver esse sinal, indica que alguém está falando. Então, sabendo que esse sinal é o travessão, nós vamos identificar de quem são essas falas, todas elas. Então, a primeira fala, Joãozinho, quebrou-se o encanto. Quem que disse essa fala? Quem foi que falou isso? Vocês vão escrever na frente quem disse Joãozinho quebrou-se o encanto. A segunda fala, destas tigelas uma é sua. Quem falou? Quem foi que disse essa frase? A terceira, outra é para a companhia, que virá buscá-lo pensando que está morto. Quem que falou essa frase? A próxima frase, todas elas são com travessão, por isso que eu estou lendo elas. A terceira é para o primeiro pobre que passar. Quem disse essa frase lá no texto? Próxima frase com travessão. Pode ficar com o palácio também. Quem foi que falou isso? Mais uma. Por que se perdeu para sempre a estirpe dos proprietários deste palácio? Quem falou essa parte? E a última, miseremei, miseremei. Quem foi que disse essa frase? Então, todas elas vocês vão escrever na frente quem falou essas frases que estão com travessão. Número 2. Discutam e anotem as palavras ou pistas que indicam quem fala. Então, para eu saber quem falou essa primeira frase, eu preciso procurar uma pista. E eu posso procurar essa pista antes da frase. Então, quando eu leio aqui, e o homem levou uma de cada vez para cima. Quando foram de novo para a sala da chaminé, o homem disse. Então, quem que vai falar essa frase? É o homem. Então, eu vou circular essa pista. Então, se foi ele quem disse essa frase,
todas as outras também não foi o homem? Então, qual que é a principal pista que indica essas falas? Então, o homem disse é a nossa principal pista para essas falas. Porém, nós temos mais uma pista, porque essa última fala não é o homem quem diz. Então, como que eu descubro? Porque a resposta vem logo a seguir. Ouviu-se um canto, miseremei, miseremei. Era a companhia com o caixão que vinha recolher Joãozinho morto. Então, as duas pistas que falam, que a gente consegue descobrir de quem são essas falas, a primeira é o homem disse e a segunda era a companhia. Essas duas são as que vocês vão grifar, que são as pistas que indicam quem está falando. Se vocês gostaram da nossa aula, sigam o nosso canal, o canal da professora Adriana Estela. Seguindo esse canal e ativando o sininho, vocês não vão perder as nossas aulas. Virão as notificações para vocês e vocês terão como acompanhar todas as aulas desse canal.